Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o diretor legislativo da Câmara, Ismael Guimarães, para falar do programa Legislar Melhor. Ismael, a gente terminou o primeiro bloco falando um pouco das leis, são leis que são feitas em excesso, né, e que a gente pode falar que são aquelas leis que não pegam, né, que, como você disse, não tem como fiscalizar. E como melhorar o processo legislativo para que não aconteça mais leis como essas, as chamadas leis que não pegam? Essa ideia de lei que não pega, para quem estuda direito, ela parece um absurdo, porque não deveria existir uma lei que não pega. Uma lei, ela é obrigatória e assim que ela é promulgada, ela cria direitos e deveres recíprocos. Então, toda lei tem que ter uma força normativa, ela tem que impor uma regra. O que acontece de essas leis surgirem vem lá da faculdade. Nas faculdades de Direito, nós não verificamos uma preocupação com as leis enquanto elas tramitam no parlamento. Só vão se preocupar com a lei depois que ela é promulgada. Então, a lei promulgou, foi publicada no Diário Oficial, aí os advogados, contadores, economistas, aí eles vão correr atrás para saber o que a lei diz, durante um determinado prazo de vacância. E o processo legislativo que teve antes, no parlamento, que permite a discussão, que permite sugestões, que permite o estudo, é um pouco deixado de lado. Na Faculdade de Direito, nós estudamos o processo legislativo, que é a forma, mas o conteúdo sempre ficou para o político cuidaria do conteúdo. E, na verdade, hoje, nós conseguimos perceber que não é bem assim. Tem que ter uma análise técnica dos projetos enquanto eles tramitam para que se tornem boas leis depois que são promulgados. Essa história de leis que não pegam, qual é o problema? A lei não pode ser um instrumento de discurso ou de sinalização política ou de sugestão. A lei é lei, ela tem que ser cumprida, ela impõe obrigação. Então, essa ideia de fazer discurso usando a lei é o que gera esse problema de leis que não pegam. E dentro desse, só para completar, dentro desse contexto que você falou, que lei, seja em âmbito nacional, né, na esfera nacional, estadual ou municipal, que você daria como exemplo de, não, essa foi uma boa lei? Olha, uma boa lei que começou como um discurso, né, seria, por exemplo, a que proíbe fumar em lugares fechados. Infelizmente, precisou fazer uma lei para isso e você vê que é uma lei que pegou. Na verdade, ela impõe obrigação e todos têm que cumprir. Então, um exemplo de lei que inicialmente era um discurso, era uma indicação, acabou se tornando uma lei que pega. Agora, você também não acha que a sociedade ela deveria ter a noção de que o poder legislativo, o legislador, não é uma indústria de produzir leis, tanto é que jornais costumam publicar, fulano foi legislador durante tanto tempo e teve um projeto de lei aprovado. Ou, o que acontece? Para ter noção, o novo Congresso foi eleito uma ampla maioria com viés liberal e no primeiro dia da TV Câmara de Brasília, de mandato deles, 355 projetos de lei protocolados no primeiro dia de legislatura. Essa visão que a imprensa, parte da imprensa atribui também, e a sociedade, ao legislador, que ele tem obrigação de produzir leis, também não contribui com a formação dessas leis de péssima qualidade? Com certeza, com certeza. Isso, inclusive, emenda a pergunta que ele tinha feito anteriormente, de usar a lei como discurso. Diz-se que o parlamentar eleito tem que prestar contas ao seu eleitorado. Ele fez isso porque ele tem que dar uma resposta para o seu eleitorado. Sim, isso é inegável. A política continua existindo. Nós não podemos negar a política, muito menos criminalizá-la. A política existe. Mas não por meio de lei. A lei não é o único instrumento que o parlamentar tem à sua disposição. Então, quando eu vejo esses rankings, quem apresentou mais projetos, tal, eu fico assustado, porque isso não é um parâmetro qualitativo.
Se você falar, se eu tiver um ranking, tivesse que votar em um parlamentar, eu teria que votar naquele que apresentou menos projetos, porque esse é o ideal, que ele estava exercendo a outra metade da sua função parlamentar, que é a fiscalizatória. E criou-se, infelizmente, um mito de que exercer a fiscalização do Poder Executivo é você fazer oposição ao governo, você fazer oposição ao Poder Executivo, quando na verdade não é. Você exercer o poder fiscalizatório é você contribuir com a administração pública. Então, se um parlamentar vai numa unidade escolar, vai no pronto-socorro, vai a algum bairro afastado e cobra o prefeito daquilo, ele está contribuindo com o prefeito, com o Poder Executivo, na sua política pública. Então, essa ideia de que apresentar projetos é uma forma de você ranquear quem são os melhores parlamentares, com certeza contribui para essas leis de má qualidade que surgem. Acho que, de certa maneira, também isso pode estar atribuído ao nome, né? Você fala poder legislativo, legislar, então tem que fazer lei, né? E esquece que a principal função do parlamentar é fiscalizar, porque é isso que realmente vai fazer o dia a dia da sociedade melhorar, né? Exatamente. Mas então essa educação tem que passar por todas as esferas, né? Porque não adianta pedir para o parlamentar fazer um pouco mais direitinho o trabalho dele e a população continuar cobrando coisas que não competem a ele. A gente vê aqui no município, a população pede o vereador pedir para cortar mato, pedir para tapar buraco e, teoricamente, não deveria ser o trabalho dele. Eu acho que isso daí também tem a ver, grande parte, por exemplo, dos parlamentares, depois que ele tem já experiência no Poder Legislativo, ele vem com outra visão. Mas grande parte dos parlamentares que entram de primeiro mandato, eles têm essa vontade, eles passaram a ser legisladores. Aí eles vêm com essa vontade de propor lei, de exercer na integralidade o mandato dele. Por quê? Porque até ele não conhece. Porque na própria escola não é apresentado de forma clara o que é ser um legislador, né? Como que uma pessoa ele consegue ter a noção completa do que é ser um vereador fora da Câmara? É muito difícil, não é verdade? Por isso que eu volto ao que eu digo, precisa fazer o ensinamento aí para todas as esferas. A própria faculdade de Direito peca um pouco nisso, né? Nas faculdades de Direito, pouco se fala do município. Nós temos os entes federados, a União, os estados e os municípios. O que nós estudamos mais em termos de Constituição é a Constituição Federal e o funcionamento da administração federal. Os municípios a gente quase não vê. Então, creio que a falha dessa estrutura começa nas faculdades de Direito que ignoram o município. Complicado. Como ensinar essas crianças? Desde cedo, né? Porque eu acho que deveria ensinar desde criança, não só os advogados, futuros advogados na faculdade. Certo seria, então, talvez ensinar desde cedo, não necessariamente numa educação moral e cívica que tinha antigamente, mas ensinar as crianças como exigir os direitos, como ela pode, então, ver o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. Por coincidência, nesse mesmo sentido, a Câmara acabou de aprovar uma resolução que cria o Parlamento Jovem Municipal de Taubaté, que é destinado a adolescentes de 15 a 17 anos. Está sendo regulamentado agora, terá uma edição esse ano e o objetivo do programa Parlamento Jovem é exatamente esse: despertar a vivência democrática nesses jovens entre 15 e 17 anos. Dizem que o STF é o guardião da Constituição e o Poder Legislativo é o guardião do orçamento. Como que um vereador ele pode exercer isso aí, ser o guardião do orçamento do município? Aliás, essa questão da definição orçamentária está na base, né, do parlamento. O parlamento surgiu para definir como que seria gasto o dinheiro, né? Levava-se ao colegiado, a essa reunião para decidir como que seria gasto o dinheiro, como seriam feitos os investimentos. Então, isso está na base do parlamento. A forma que o vereador tem para fazer isso, por exemplo, são as emendas impositivas, que foi uma inovação muito positiva que surgiu na Constituição Federal por meio de emenda, em que
uma porcentagem do orçamento fica à disposição dos vereadores para que eles possam fazer indicações de onde que eles desejam empregar aquele recurso, desde metade na área da saúde. É interessante porque isso reforça aquilo que eu disse anteriormente, de que quem tem mais contato com a população é o vereador. O prefeito tem muitas funções, o prefeito tem que administrar a cidade inteira, tem os secretários, mas quem está no dia a dia em contato, quem é cobrado das demandas são os vereadores. Então o vereador sabe as carências das regiões específicas em que ele atua, então ele pode indicar recursos da saúde, ou de educação, ou de esporte, para aquele local em que ele sabe que há uma carência e que talvez não conseguisse ser observada pelo prefeito na definição orçamentária. Então, os vereadores têm a opção de fazer as emendas impositivas e também acompanhar a execução orçamentária. As leis orçamentárias, além de ser aprovadas pela Câmara, são acompanhadas pela Câmara na sua execução. Nós temos uma comissão de vereadores, a Comissão Especial de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que acompanha a execução do orçamento da Prefeitura, da Unital, e tem as audiências também quadrimestrais de metas fiscais ou de metas da saúde. Então, a Câmara exerce um poder importantíssimo em termos de análise orçamentária e de ser a guardiã do orçamento. Talvez, eu creio, na verdade, que seja a principal função. Talvez a função legislativa seja a látera, seja secundária. E se ela constatar que o Executivo não cumpriu o orçamento, qual que é o poder da Câmara para... Isso é uma das principais hipóteses de cassação de mandato. Tem um Decreto-Lei Federal 201 que diz que o descumprimento da lei orçamentária seja um crime de responsabilidade, que pode ser cassado pela Câmara. Então nós vamos agora para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais um pouco desse assunto sobre legislação, trabalho dos vereadores. Continue aqui conosco.